boa noite. Estamos de volta para continuar nossa caminhada do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e na caminhada da nossa luta e batalha pelo Brasil, pela saúde, pelo equilíbrio, oração, que o Senhor nos ajude na batalha contra o Covid. Essa semana começou bem, porque diminuiu o número de mortos. E também tem uma notícia muito positiva, que o Brasil é o país que tem maior número de recuperados. Talvez em parte pelos novos protocolos aí de uso de remédios, ainda que não tenham certas comprovações, mas os remédios estão sendo usados e estão ajudando a salvar vidas. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus te esconda à sombra das asas dele, até que passem as calamidades. Que você seja muito bem-vindo nessa live e que ajude a gente a espalhar a boa palavra de Deus, porque ela salva, ela liberta e ela traz vida a quem a escuta. Hoje nós vamos continuar sobre o Filho do Homem, Vimos várias coisas sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, ele é divino. Jesus é o Filho do Homem, ele é o Filho de Deus. Ele é o único ser do universo que tem uma natureza dupla. Ele é tanto Deus como homem. Esse é o mistério. E ele se encarnou, veio entre nós. Jesus falou mais de 70 vezes que ele era o Filho do Homem, que está revelado em Daniel capítulo 7, que foi a nossa primeira live. Hoje é a autoridade do Filho do Homem para perdoar. O Filho do Homem pode te perdoar. O Filho do Homem pode te perdoar. Na história de Jesus, ali na casa de Simão, 4 amigos trazem um aleijado e descem o aleijado pelo telhado. Nós vimos esse milagre nos milagres de Jesus. E de repente, para espanto de todos, Jesus chega perto do paralítico e diz a ele: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. E isso aí causou uma polêmica, os fariseus, quem que é esse? Murmurando, e Jesus falou para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Ele ordenou o homem: levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico foi instantaneamente curado, mostrando que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Perdão foi o primeiro grande milagre na vida desse paralítico. E perdão é o primeiro grande milagre na vida de quem entrega seu coração ao Senhor. É o primeiro grande milagre, porque quando nós somos perdoados, aquela destruição, aquela culpa, aquela condenação pelo nosso pecado, aquilo que acumulava sobre a nossa, desde a nossa infância até encontrarmos Jesus, aquilo tudo é removido, porque somos perdoados, recebemos o perdão de Deus, temos a garantia na entrada diante de Deus. Temos agora a garantia que podemos chegar diante do nosso Pai sem culpa, sem condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, o que o perdão de Jesus faz por nós? Ele limpa a nossa consciência, ele nos traz paz, ele nos traz bom ânimo. Muita gente desanimada por se sentir não perdoada. Muita gente doente por não se sentir perdoado.
né? A falta de perdão, como no caso do paralítico, nos mantém impuros, nos mantém com a consciência pesada, nos mantém desanimados e sem paz para com Deus. Mas pelo perdão nós somos reconciliados com Deus. Jesus, ele ensinou no Pai Nosso que a gente devia perdoar como somos perdoados. Como somos perdoados é na mesma medida que perdoamos. Tem aquela linda história da mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, e Jesus diz que ela muito amou, porque ela muito foi perdoada. Quem é muito perdoado, muito ama. Então nós precisamos tanto receber o perdão de Jesus, como dar o perdão. E para receber o perdão de Jesus, João ensinou a fórmula, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, amados, anda no caminho do perdão, receba o perdão, perdoe as pessoas, não seja como aquele credor incompassivo que ficou, sendo perdoado por Deus pela multidão dos pecados dele. Como nós somos perdoados, ele não podia perdoar um mero devedor. E aí Deus o entregou aos atormentadores. Então, precisamos tanto receber o perdão como dar. Quando a gente peca com Deus, porque todo pecado é contra Deus, a gente deve correr para os braços do Pai e receber o perdão, pedir perdão. Quando a gente pecar contra o nosso próximo, a gente deve correr até ele e pedir perdão. Se ele te perdoar, você é perdoado. Se ele não te perdoar, você está isento, porque você se humilhou. E quando o seu próximo pecar contra você, você deve ir a ele e esperar que ele te perdoe. Se ele não te perdoa, entrega o seu caso a Deus, para você não ficar amargurado. Jesus, o Filho do Homem, é o único que tem autoridade e poder para perdoar. Então, seja perdoado, pede perdão, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vai te purificar de toda injustiça. Limpa o seu coração, limpa as suas mãos. Tenha comunhão verdadeira com Deus através de dar e receber perdão. É um alívio, ser perdoado e perdoar é um alívio. Muitas experiências maravilhosas em ser perdoado e perdoar. Muitos pecados na nossa vida e que hoje eles não pesam mais na nossa consciência porque somos perdoados. Eu oro para que Deus te perdoe. Eu oro para que Deus te dê graça, para perdoar, que você também aprenda a perdoar com Cristo. Eu oro para que o seu coração seja sem mágoa, sem amargura, sem raiz de amargura, por falta de perdão, que traz muitas dúvidas, muitas doenças, muitos problemas. Então, receba o perdão de Deus e aprenda a perdoar, porque você será grande aos olhos de Deus, porque Ele perdoa todo aquele que se humilha diante da boa mão dele. Todo aquele que se humilha diante dele é perdoado. Todo aquele que pede perdão receberá o perdão e garantirá a entrada no reino celestial. Jesus, quando morreu naquela cruz, morreu para te perdoar e para me perdoar. Então, receba o perdão de Deus, se humilhe diante de Deus, confesse seus pecados, as suas ofensas, como ele ensinou a orar no Pai Nosso, e você será perdoado, em nome de Jesus. Eu quero também orar pelo Brasil, Começamos, como eu disse, essa semana com menos mortes, minha expectativa é que comece a cair, isso, e que sejamos livres ou
essa influência terrível, né, do Covid passe e haja libertação e cura para muitos que estão no vale da sombra da morte. Que Deus te guarde, que Deus nos guarde à sombra das suas asas, que Deus nos livre da enfermidade, que Deus nos livre disso, que Deus visite os hospitais, que Deus ajude aqueles que estão sofrendo, que Deus console o coração daquelas famílias que perderam pessoas, e que Deus nos ajude a prevalecer no meio dessas dificuldades, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia do nosso presidente, que Deus tenha misericórdia do nosso governador, do nosso prefeito e dos governadores e prefeitos do Brasil, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, que Deus tenha misericórdia deles e ponha o temor dele nos seus corações, para que a gente tenha uma vida tranquila e reta diante do Senhor. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê graça, que o Senhor levante sobre você a luz do rosto dele, que o Senhor te dê a paz. Então, queridos, compartilhe aí esse vídeo, ajude que a gente alcance pessoas com o grande perdão do Senhor, porque o Filho do Homem, que é o grande tema que a gente tem ministrado nesses dias, veio buscar e salvar o que estava perdido, e para isso ele perdoa. Ele veio perdoar, e ele é o único que tem autoridade no céu e na terra para te perdoar. Então, que ele te perdoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom e grande é sua bondade, sua misericórdia.